Nosso Senhor Jesus Cristo, que utilizou de vários termos, várias expressões, várias parábolas, tirados da natureza, para nos revelar a sua natureza divina e humana, e também a sua missão redentora. É a pedagogia de Deus se adaptando ao ser humano. Nós precisamos de coisas sensíveis, coisas concretas, para aprender as realidades celestes. Por isso Jesus usou esses elementos tirados da própria vida concreta para revelar sua glória. Domingo passado, ele falou muito claro que é o pastor, o bom pastor. E todos nós conhecemos o que seja o pastor, aquele que cuida das ovelhas. E essas ovelhas somos nós. Assim como o pastor vai à frente, mostrando o caminho, Jesus vai também nos guiando com o seu evangelho, com a boa nova, iluminando o nosso caminho. O pastor é aquele que alimenta, Jesus nos alimenta com a Eucaristia, pão do céu, alimento dos anjos, alimento celeste. É Ele mesmo que se torna presente. O pastor é aquele que cura as feridas. Jesus nos cura, sacramento da penitência, nos restabelece, limpa a nossa vida, tira a sujeira do pecado. E o pastor é aquele que defende as ovelhas, os predadores. O que Jesus faz conosco através da sua igreja, nos defendendo os mercenários, os falsos pregadores, das heresias. É uma imagem muito fácil de entender. Bom pastor. Depois Jesus disse assim: eu sou a porta do rebanho, do aprisco. Esse aprisco é a igreja, na qual Deus nos inseriu através do batismo. Jesus é a porta. Por Ele que nós entramos para fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Ele é a porta do céu para nós. Não há outra porta. Só se entra através de Jesus. Ele é o único mediador, única ponte de ligação. Então, através desses exemplos, ele foi ensinando tudo isso para nós. Ele disse também no Evangelho que ele é o sacramento de Deus. Certa vez o apóstolo Filipe pediu a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Todos nós temos desejo de ver Deus, contemplar a face de Deus. E Jesus disse: Filipe, há quanto tempo estou no meio de vós e ainda não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. De tal modo que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Olhando para Jesus, nós contemplamos o Pai. Coisa muito concreta, muito visível, muito sensível. Jesus disse também: eu sou a luz do mundo. Luz é vida. Ninguém pode viver sem luz. É sinal da graça divina. É sinal de uma alma transparente, limpa. É sinal de iluminação divina. Ao passo que a noite, as trevas, são sinais da morte, do pecado. Jesus é a vida da alma. Ele vai dizer também no Evangelho que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Todos nós conhecemos isso. Caminho é a estrada por onde a gente passa para chegar no objetivo, algum destino. É através de Jesus que nós caminhamos. Nós não podemos ficar procurando caminhos errados, encruzilhadas que não levam para nada, ruas sem saídas, sem caminhar em Jesus, no seu Evangelho, procurando seguir seus ensinamentos. E hoje ele usa uma outra imagem, também muito bela. Eu sou a videira e vós sois os ramos. A videira é uma das plantas, uma das árvores mais bonitas, não só pela sua arquitetura, mas também pela beleza de seus frutos. Diz a Sagrada Escritura que o vinho alegra o coração do homem. E é o vinho oferecido pela vinha que se transforma na missa no sangue de Jesus. Então a videira é muito proclamada na Bíblia, muito conhecida no Oriente, na Europa. No Brasil nós temos também grande quantidade. Então, através dessas imagens é muito fácil entender. Jesus é a videira e nós somos os ramos. O Pai Celeste é o agricultor, aquele que plantou a vinha. E esta vinha é a igreja, povo de Deus. E é Deus que cuida de nós. Assim como o agricultor cuida das suas plantas, assim também Deus cuida de nós. Se não houver o cuidado de Deus, a gente não produz nada. Jesus é o tronco desta videira, é a raiz. Uma planta que não tem raiz não vinga, não vai para a frente. Jesus disse que a semente que caiu no meio das pedras morreu, porque não tinha como fincar raízes. Essa raiz é Deus que nos sustenta, é a graça divina. E é Jesus que nós estamos plantados. Através do batismo, nós fomos incorporados a Jesus. Fomos revestidos de Jesus. Fomos enxertados nesta videira que é a igreja. Nos tornamos membros da igreja. Somos os ramos da igreja. Fazemos parte da igreja. Nós não somos coisas acidentais na igreja. Nós somos todos essenciais. Todos somos a igreja. Por isso que falar mal da igreja é muito perigoso. Porque a igreja não se distingue de Jesus Cristo. Os ramos não se distinguem do tronco. Eles formam a coisa só. Cristo e a igreja é uma unidade. Se a gente falar mal da igreja, fala mal de Jesus, fala mal de nós mesmos. É um caso sério. Por isso Bento XVI dizia assim, quando quiser falar mal da igreja, não fica olhando longe não, olhe em você mesmo. Porque eu é que sou a igreja. E esses frutos são as boas obras que cada um de nós deve produzir. As virtudes, a fé, a esperança, a caridade. No mundo de hoje tão cheio de problemas, tão cheio de dificuldades. Nós temos que cultivar essas 3 virtudes. É o tripé da vida espiritual: fé, esperança, caridade. Temos que praticar a prudência, a fortaleza. Tudo isso faz parte da vida, são os frutos. Estes frutos são também os dons do Espírito Santo que nós recebemos na Crisma, dom da sabedoria,
o dom da piedade, o dom do temor de Deus. Tudo isso faz parte da nossa vida. Esses frutos são as obras de misericórdia espirituais, corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, acolher os peregrinos, forasteiros, visitar os encarcerados, doentes, corrigir os que erram, é uma obra de misericórdia muito importante, rezar pelos vivos, pelos falecidos, dar um bom conselho, tirar o outro das suas dificuldades, praticar a misericórdia. Esses frutos são as bem-aventuranças que Jesus proclamou lá na montanha. A videira tem que produzir frutos. Uma árvore frutífera que não produz nada é inútil para a natureza. E o cristão que não produz as boas obras, ele está falhando, está sendo um ramo seco. Para que a gente produza fruto, tem que estar unido a Jesus Cristo. A seiva é que traz a vitalidade. Ela sai da raiz, passa pelos troncos e se derrama em todos os ramos. Na igreja é assim também. É o Espírito Santo que vivifica, ele que dá vida. Está presente na igreja toda e em cada cristão, cada membro da igreja, cada ramo da igreja. À medida que a gente está unido a Jesus, nós recebemos essa vitalidade e produzimos os frutos que Deus espera de nós. Outra vez Jesus passou perto de uma figueira e quis colher frutos. E chegando lá não encontrou nenhum fruto. Estava cheia de folhas, ocupando espaço, mas não produzia nada. No dia seguinte, passando por lá, os apóstolos observaram que a figueira estava seca. Ela foi amaldiçoada, não produzia frutos. Então o cristão tem que estar sempre atento para produzir boas obras, fazer o bem a todos, lutar por um mundo novo, defender a família contra as destruições que os meios de comunicação tentam fazer, preservar a moral cristã, o amor à pátria faz parte da nossa vida. Tudo isso é fruto que nós vamos produzindo para a glória de Deus, para o bem da igreja. Então, através desses vários exemplos, essas expressões naturais, Jesus foi revelando para nós tudo o que é necessário para a nossa salvação. Vamos aprender desses exemplos e aprofundar sempre mais a nossa fé. Creio em Deus Pai.